O Analog Horror está extremamente saturado. Imagens estáticas, sons altos, cores fortes e títulos de série que são tão questionáveis quanto as premissas das próprias. Por mais que tente argumentar contra, chega a ser muito cansativo quando a mais nova série assustadora que vai reinventar o terror na internet é só uma cópia barata de algo já existente com o nome, sei lá, A Dispensa de Hingle Dingledorf. Eu lembro de quando comecei a acompanhar minhas primeiras webséries, e as que mais se destacavam, na minha opinião, nunca repetiam os mesmos elementos. The Mandela Catalog usa live action e algumas vezes animação. The Walton Files usa tanto animação 2D quanto 3D. E ChessKids.com tem um site próprio para você acompanhar o RG de pertinho a cada atualização feita pelo canal do YouTube. É muito triste que um gênero com tantos bons exemplos está sendo generalizado ao extremo só por causa de uma ou duas maçãs podres. Mas fazer o que, né? Agora é bola pra frente e esperar nossa próxima nova leva de... Tá bom, esquece que eu falei. Silas Orion, ou mais conhecido pelo seu pseudônimo de Dr. Nowhere, é um artista que caiu nas graças do Analog Horror com suas criaturas e seus designs assustadores. Tanto no seu canal quanto no seu Instagram, ele sempre traz uma arte ou vídeo de alguma criatura bizarra que ele criou, parecendo até que eles saíram de uma concept art de algum filme do John Carpenter que nunca foi lançado. Mas no seu canal no YouTube, ele está começando a criar uma narrativa ao redor de duas criaturas: The Locust, ou o Gafanhoto, que é o bicho que eu mostrei para vocês no começo, e o nosso assunto de hoje, The Boiled One Phenomenon, ou o Fenômeno do Fervido, um vídeo que mistura horror digital, paralisação em massa e um presságio do fim. O vídeo começa com uma pequena lista de coisas que você deve ter consigo para poder assistir essa fita VHS. Tampões de ouvido, lápis e papel, e uma bíblia aberta no Salmo 91, versículo 10. O Salmo 91 é considerado por muitos como o texto mais poderoso da Bíblia, e ele é frequentemente chamado de o Salmo da Proteção, por causa das promessas de proteção divina que ele oferece, que são bastante escancaradas no versículo 10, onde diz: "Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda." E por que o lápis e o papel? Simples. Caso qualquer coisa na fita comece a falar em línguas, você bota seus tampões e escreve um simples texto no papel. Eu consigo ver este papel. Eu consigo ver minha mão. Eu não escuto o grito de milhares. Eu não consigo escutar o banquete. Eu sou um ser humano que respira e se move no planeta Terra. Mas pra que isso tudo só pra se proteger de uma simples fita VHS? Nos anos 90, um programa de TV da Pensilvânia foi ao ar no intuito de ser um programa educativo para ensinar as crianças sobre a fauna e a flora do local. O apresentador era uma espécie de guarda de parque florestal, que sempre falava sobre a beleza da natureza e sobre como cuidar e se proteger dela. Ele era praticamente um Bob Ross do mato. Infelizmente, o programa saiu do ar em 2001 devido ao falecimento do apresentador. Mas em 13 de agosto de 2003, o 13º episódio do programa começou a passar do nada na TV. Good morning, bushwhackers. Today we're venturing into the heart of the forest to find a plant that's as beautiful as it is deceptive. O programa em si parecia ser só uma reprise normal, mas logo após um dos intervalos, uma transmissão perturbadora tomou o lugar do programa. Sua voz era calma, acolhedora, mas desconcertante. E por mais que vários tenham lembrado dele claramente falando inglês, até mesmo os residentes estrangeiros do local conseguiam entender perfeitamente o que ele dizia. Esse segmento ficou conhecido como a Transmissão 813. E esse carinha aqui é o Fan 228, mas vou chamar ele só de 228 para facilitar. A transmissão em si teve seu áudio revertido e abafado para evitar certos efeitos causados pelo discurso do 228, como ansiedade, paranoia e o mais bizarro de todos. Os espectadores, por mais que tentassem, não conseguiam tirar o rosto do 228 da mente deles. E alguns até conseguiam escutar a voz dele claramente, mesmo após dias depois da transmissão ter ido ao ar.
Essa transmissão foi vista por 530 moradores da Pensilvânia. Uma vítima da transmissão disse que o rosto estava morando no seu cérebro e se alimentando da sua medula espinhal. Outra vítima dizia que conseguia escutar trombetas antes de cair no sono. Mas tudo isso só piorou no dia seguinte. No dia 14 de agosto, depois da transmissão ter sido detectada por um departamento de solução de problemas das emissoras, uma filial investigativa chamada de Efrata ordenou que a energia de todos os locais da Pensilvânia fosse temporariamente cortada para prevenir a disseminação dessa coisa, deixando 50 milhões de pessoas sem energia. Em apenas um dia, todos os vestígios físicos do 228 foram completamente apagados. Mas isso não foi o suficiente. 12 dias depois da transmissão ter sido apagada da existência, 509 pessoas começaram a entrar em um pseudocoma. Para quem não conhece, um pseudocoma é uma condição raríssima onde o cérebro de uma pessoa fica desconectado da sua coluna. Ou seja, você está ciente do que está acontecendo ao seu redor, mas não consegue se mexer. O mais intrigante disso tudo é que todos esses casos ocorreram somente com as pessoas que assistiram à transmissão do dia 13. Para entender melhor o que pode ter sido o caso disso tudo, algumas entrevistas foram feitas com 60 vítimas. Mas como essas entrevistas foram feitas se elas não podiam falar? Simples, código Morse. Deixa que eu explico. O alfabeto do código Morse é feito por meio de bips. Se o bip for de 1 segundo, isso significa que é um ponto. Se for mais de 1 segundo, é uma linha. Mas o mesmo pode ser feito com um piscar dos olhos. Uma piscada é um ponto, e manter os olhos fechados por mais de 1 segundo é uma linha. Várias dessas entrevistas não resultaram em nada. Algumas levavam a mais perguntas, e outras tiveram de ser arquivadas ou destruídas devido ao seu conteúdo perturbador. Porém, uma entrevista foi bastante reveladora, digamos assim. Quando a investigação estava quase sendo finalizada, a Efrata foi notificada de uma vítima chamada Job Zamperini. Zamperini era veterano de guerra e era fluente em código Morse, então ele foi posto na lista de entrevistas logo no começo da investigação. O aviso foi enviado por causa de uma foto estranha tirada pelo seu sobrinho. Ele estava nos fundos do quintal de sua casa quando viu uma coisa estranha do lado de uma casinha de brinquedo. Essa foto foi o suficiente para a família chamar um padre para benzer a casa. Quando a Efrata foi chamada para o local, Zamperini disse que ele não poderia descrever como o 228 se parecia ou o que ele lhe dizia, senão ele e no futuro outros sofreriam as consequências disso. Zamperini disse que, antes de ficar paralisado, ele começou a ter visões de um rosto horrivelmente queimado e que no momento ele estava os observando pela janela. Ele também dizia que toda noite ele escutava gritos antes de dormir, gritos que pareciam vir de milhares de vozes. Quando o entrevistador demonstrou uma certa simpatia pelo veterano, ele respondeu que não temia nada, pois Cristo está comigo. Mas logo após essa afirmação, o rosto interviu em sua mente. Listen closely. Do you hear it? You will hear the laughter of thousands as the sky opens up. You will hear the trumpets play their happy sounds. The sparkling blood of life will pour down onto us all. Together, we will be still. Together, a feast fit for a king. Together, melded by love and purest connection. Be still. Ok, vamos aos fatos. Uma transmissão de TV é interrompida por uma criatura de aparência demoníaca que paralisa uma parcela da população. Ele diz que todos vão se juntar em um banquete digno de um rei, unidos pelo amor e pela mais pura conexão. Muitas pessoas que já cobriram esse vídeo pularam direto para a conclusão de que o Fan 228 é uma espécie de demônio ou de uma falsa divindade. Mas, sinceramente, eu não acho que esse seja o caso. Em momento algum ele se apresentou como algo importante ou algo a ser reverenciado. Na minha concepção, ele apenas apareceu para dar as suas boas novas. E não acho que tenha sido coincidência que ele interviu na entrevista quando Zamperini disse que Cristo estava com ele. Então, qual a minha teoria a respeito disso tudo? Bom,
Eu acho que o 228 é um anjo. Não era nada incomum as pessoas sofrerem alguma sequela após ter algum vislumbre do divino. Por exemplo, o apóstolo Paulo, antes de se converter, ao avistar a figura de Jesus em volta de luz, foi cegado. Pode parecer estranho e extremamente macabro, mas eu acho que essa paralisação em massa foi feita pelo próprio 228 para demonstrar o quão poderoso, seja lá o que está acima dele, realmente é. E que não importa o que façamos, o mais fácil a se fazer é só esperar. Enquanto pacientemente aguardamos o fim de tudo, enquanto o 228 nos observa o tempo inteiro. De onde eu tirei isso de observar? Bom, eu tinha dito que a transmissão teve seu áudio revertido, não foi? The manifestation of my being in the future. You will be asleep in bed. I will be there and watch over you. When you wake, I will not be able to move any part of you. When the doctors eventually find you, they will not see me, but you will, and I'll see you too. Forever, I'll see you.